Mais um motivo de alegria, né, irmãos? Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, reunidos. E por esta oportunidade também de vida que o Senhor dá a cada um de nós. Tenho certeza que você obteve vitória durante a semana. De repente você até chorou porque faltou alguma conquista, faltou algo a ser resolvido, mas eu creio que o Senhor, através da sua fé, poderá resolver por você, amém? Tomamos o primeiro passo, que é a luta e ter fé no Senhor, porque se a gente não colocar em prática, como diz no livro de Tiago, a fé sem obra é morta. Simplesmente falar que crê no Senhor e não pôr em prática e não acreditar que o Senhor fará é em vão. E antes de vir para cá eu estava lendo o livro de Daniel e a gente vê ali aquele homem sendo usado por Deus numa terra que não era sua, cativo de uma terra estranha, uma terra que até então era o símbolo de prostituição na época, o símbolo de comércio, de troca, de adoração de vários deuses, e ele se manteve íntegro. E o que a gente aprende com Daniel também, com os demais homens que foram inspirados pela palavra do Senhor, é que Daniel não se prostituiu com tudo aquilo que era do rei. Às vezes a gente olha para aquilo que o ímpio tem e a gente se derrete porque a gente não tem, o nosso coração acaba se voltando para querer também aquilo que o ímpio tem. Mas eu tenho certeza, irmãos, o que o Senhor tem reservado para você é bem maior. Eu sempre digo para os irmãos que eu não venho pregar aqui prosperidade para vocês. Também não venho falar de campanha, porque esse não é... Jesus não fez campanha nenhuma, Jesus apenas caminhou e pregou. Sentado ao mar da Galileia, nos montes, e sua voz percorria em todas as aldeias de Jerusalém de ponta a ponta, e logo mais com seus discípulos, até chegar a nós hoje. Amém? Então creia no Senhor, irmãos. Veja os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Eu comentava com minha esposa, é algo simples, mas se você parar para ver, irmãos, eu falava para ela, você vê que tomar banho na água quente é um privilégio. Quem disse que os antigos tinham água quente ou tinham chuveiro naquela época? E a gente tem esse privilégio, não chuveiro, tem até as estações, você muda conforme o seu gosto. O meu pai disse para mim que na roça nunca ninguém tomava banho na água quente, porque tirava-se do poço e tinha lá o lugar reservado, né, para as pessoas tomarem seus banhos. E Deus não fez com que ninguém adoecesse e todos estão de pé até hoje. Gerações e gerações se passaram e ninguém se contaminou por nada e nem morreu porque tomou banho na água fria, amém? Então é um privilégio, é um recurso que o Senhor nos deu. Glorifique, irmãos, é as coisas simples que o Senhor faz por você e que Ele mostra o poder da sua palavra, e Deus é vivo, amém? Amém. Enquanto as pessoas aí estão procurando um Deus palpável para dizer, olha o que Deus me deu, eu precisava dessa caixa de 5 mil reais, Deus me deu. É fácil dizer, mas quando você diz que está esperando no Senhor, você não pode ver, aí é melhor, porque não é palpável, você espera no Senhor. E a fé é a certeza das coisas que não... Aleluias, né? Então eu vejo a caixa, vou presentear o meu irmão, sabe que é uma caixa de cor escura e tal. Então você não vai se alegrar muito, mas quando eu falo, irmãos, espera no Senhor. O Senhor vai agir no sobrenatural na sua vida. E você vai ficar ali, o seu termômetro sempre lá no vermelho, né? A princípio, no vermelho é muita febre, mas fique com febre do Senhor Jesus, irmãos. Pegando fogo, suando e clamando o nome do Senhor, amém? Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluias. Vamos ler aqui o livro de Miqueias. Maravilhoso, estive meditando essa tarde nesse livro. E a gente vai aprendendo. Estou aprendendo a cada dia, amém? Miqueias fica aí depois de Joel, você vai passar Amós. Aí vai ter o livro de Jonas aí também. Depois de Amós, irmãos. Capítulo 6, a partir do versículo 6.
Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Porque você escolheu a melhor parte. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, irmãos. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Repetindo o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Pode permanecer sentado, os irmãos curvem a cabeça em reverência ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Deus, primeiramente por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, mostrando o seu poder e sua glória diante de nós, Senhor. Porque, Senhor, não teríamos dinheiro para pagar o ar que nós respiramos, ó Pai. Não teríamos dinheiro, Senhor, para pagar o preço da nossa alma, Deus. Mas o Senhor tem misericórdia e é benigno com cada um de nós, Senhor. Senhor, fala grandemente no coração de cada filho seu que está aqui nesta noite, Deus. Que não veio buscar riqueza, Pai, mas veio buscar uma palavra. Que veio buscar respostas, Deus. Não é através da minha boca, Pai, mas o Senhor me usando. E que eu seja um canal nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa usar cada servo seu aqui nesta noite, Deus. Abençoando grandemente, Pai. Repreendemos, Pai, todo aquele que esteja contrário a esta obra, Deus. Toda a corrente, toda a cadeia, Deus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe grandemente cada vida, curando, restaurando, dando ânimo, e que eles possam continuar caminhando juntamente contigo, Pai. Esse é o meu pedido nesta noite, Pai. Abençoa-nos, Senhor, não com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais, para que nós possamos seguir adiante, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, irmãos. E é interessante, né, irmãos, que muitas das vezes a gente já parou para pensar como muitos homens querem se apresentar diante de Deus, fazem aquelas oratórias, distribuem bens. Outro dia eu vi uma pregação do irmão que no altar ele ofereceu um carro lá, modelo tal, e daí eu fui pesquisar, o carro valia cento e poucos mil reais. E ele fez um desafio que lá só tinha pastor rico e tal, e ele provocou os outros pastores para ver a reação dos pastores em relação às ofertas. E ele falou, ó, pastor tal, eu vou te dar esse carro, tá, um carro executivo lá, bem caro. Eu falei, misericórdia, o irmão, né, desafiando os outros pastores lá. Então você vê, irmãos, Deus não precisa disso. Não precisa, digamos, até um orgulho de dizer, eu tenho e apresento isto ao Senhor. Mal sabemos a condição que muitos irmãos foram até aquele lugar cultuar ao Senhor. E para mim é frustrante, irmão, sabe? Subir no púlpito e de repente você falar algo assim que vai provocar os irmãos, os outros pastores, de repente mostrar o seu calibre ali, algum material que você tem. Pastor, eu te dou isso. O jeito que o irmão falou, deu para ver ali a pompa, né, o orgulho. Irmão, eu quero ver aqui. E a gente fica vendo essas pregações e também a gente aprende com isso. Uma vez eu falei aqui para os irmãos que ser humilde não é porque o irmão anda de havaianas ou anda bem, uma roupa bem surrada, tal. Não é
isso, irmãos. O Senhor sonda o seu coração e vê se você é humilde nas suas atitudes, no seu dia a dia. O mais difícil é ser crente fora da igreja, porque você vai lidar com vários tipos de pessoas. Lá onde eu trabalho é assim de macumbeiro, ó, tem vários. Uma moça lá toca tambor e fala comigo e a gente dá uns glória também. E ora pela vida dela. Vários, irmãos. Vários, é assim. E você vai desprezar essas pessoas? Jesus não desprezava ninguém. Jesus não fez acepção de ninguém. Se assentou à mesa dos pecadores, sentou com os publicanos, falou com os cobradores de impostos. E aí? Mas olha o detalhe desse versículo, irmãos. No versículo 7, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Precisamos nós oferecer sacrifícios, muitas vezes de tolo ao Senhor, quando na verdade o Senhor quer um coração contrito e quebrantado, que você, na sua intimidade, você venha falar com o Senhor, do jeito que foi ministrado aqui, que foi pregado, que muitas vezes o pastor, o João prega, do jeito que você fala com seus filhos, irmãos. O Senhor quer uma conversa íntima com Ele, uma conversa íntima. Que você entre no seu quarto, no momento de dor, porque muitas vezes é fácil a gente dar glória a Deus só quando as coisas estão fluindo a nosso favor, quando as coisas estão bem. Aí é bom, né, dar glória, aí você sente aquele alívio de algo realizado. Crente morre, irmãos. Quem acha que crente morre todo dia? Com certeza. Os crentes estão isentos de serem atropelados? Estão isentos da casa pegar fogo? Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, é o Senhor, irmãos, que guarda a nossa vida, porque ninguém está isento. Enquanto estamos aqui, de passagem, todos nós sofremos isso, cada dia. Não ofereça, irmão, sacrifício de tolo ao Senhor. Uma coisa que eu li em Provérbios: se você vai fazer algo ao Senhor, ou não prometeu ao Senhor, fiz um voto tal com o Senhor, cumpra, irmãos. Porque não é para o homem, é para o Senhor. É para o Senhor, irmãos. É algo sério. Ontem eu assisti um programa, puxa, deu glória acima, e depois me arrependi quando o irmão falou Santa Ceia do Senhor das janelas abertas. Eu falei, louco, mudou? Santa Ceia do Senhor das portas abertas. Eu falei, ué, mas não é a ceia do Senhor? Ninguém está contra ninguém, irmãos, mas você vê tantas coisas que as pessoas fazem, muitas vezes para chamar a atenção do povo e trazer para eles, e apenas fazer multidões. Mais multidões. E o Senhor não quer o sacrifício de tolo, não quer que você ofereça algo com o seu coração. É a mesma coisa aqui quando vem se ofertar, irmãos. Você oferta aqui, mas puxa vida, né? Vai fazer falta. Falando para você. Valeu você depositar aqui sua oferta, seu dízimo? Claro que não, irmãos. Claro que não. Irmãos, pare para pensar como o crente tem mudado sua visão de igreja. Irmãos, o materialismo tem tomado conta das pessoas, porque na verdade, irmãos, a gente tem muito mais do que nós precisamos, se você parar para pensar de forma geral, irmãos. E isso tem tirado o foco de muitas pessoas. Hoje é só prosperidade. E você tem que dizer que está debaixo de uma proteção, que você está debaixo de uma unção, que você está debaixo de uma cobertura tal espiritual.
Nenhum lugar na Bíblia você vai ver que Jesus esteve debaixo de uma cobertura espiritual. Muito pelo contrário, Jesus convidava os discípulos a orarem com Ele. Os discípulos oravam. E nenhuma vez você vai ver os discípulos falarem: e eu estava debaixo da cobertura espiritual de Paulo. E eu estava debaixo da cobertura espiritual de João, na ilha de Patmos. Não vai ver, irmãos. Porque sendo assim, você fica dependente da outra pessoa e esquece de orar para você mesmo. Não, irmão, agora lá o irmão está orando por mim, eu estou debaixo da cobertura espiritual dele. Para com isso, irmãos. Se você encontrar na Bíblia, a gente para aqui a pregação e a gente vai ler junto. E eu serei envergonhado. Quando o Senhor convida, lá no Getsemane, Pedro e João, o que Jesus fala para ele? Para eles irem orar com o Senhor. Era um momento de angústia que Jesus tinha, porque sabia o que viria. Mas não existia cobertura espiritual. Quem cobria eles era o Senhor Deus, o Espírito Santo. Quem cobre a nossa vida é o Espírito Santo. Não, que você tem que estar sobre a cobertura. Autoridade é uma coisa, irmãos. Estar debaixo de algo é outra coisa. Se você impõe a mão sobre a vida do seu irmão e ora por ele, é totalmente diferente de você falar: estou debaixo da cobertura espiritual de tal. Sacrifício de tolo, irmãos. Sacrifício de tolos. Às vezes a igreja precisa disso, irmãos, porque muitas vezes as pessoas defraudam a palavra do Senhor e montam toda aquela estrutura em cima de algo que não está na Bíblia. Essa semana aqui novamente a gente viu lá a venda lá de um produto aí, de um canal tal, e a gente foi lá na palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 6, quem quiser ler depois em casa pode ler, que fala acerca de uma tradição, mas a tradição não é de Deus, tradição judaica, que até hoje prossegue. Aí o irmão mostrou lá na porta lá do estúdio dele, eu olhei e falei: rapaz, mas desde quando você precisa de algum penduricalho para proteger sua casa e seu carro? Nenhum, irmãos. É o Senhor que te protege, é o Senhor que faz com que você seja livrado dessas coisas que acontecem aí fora, que a gente sabe que a todo momento somos bombardeados, que a todo momento pessoas estão morrendo, que a todo momento pessoas estão sofrendo violência, mas o Senhor tem guardado a cada um de nós. Você que sai para trabalhar de manhã, à noite, não importa. Deus está te vendo, está cuidando de você. O local onde você está, irmãos, Deus está lá. Por isso que é loucura quando Deus fala que usa as coisas loucas do mundo. Porque aí você pergunta: puxa vida, mas como Deus pode ser onisciente, onipresente? Milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, e as pessoas vêm falar para mim que Deus está me vendo, está te vendo. Com certeza. Porque desde a criação, quando Ele começou a formar a terra, e formou o primeiro homem, e depois veio toda a terra sendo fecundada, e milhares de pessoas já passaram por ela. Você acha que Deus não sabia a estrutura de cada ser humano que foi feito por Ele? E tem uma palavra aqui que é maravilhosa, que está lá em Eclesiastes, que fala: grande é o mistério, é o osso formado no ventre da mulher. Grande é o mistério, homem nenhum vai poder explicar isso. Como se forma um osso no ventre da mulher? E o homem às vezes acha que ele é o progenitor. Eu dei a vida por esta... É meu filho, é pai biológico. Mas quem deu a vida? Quem fez nascer? Quem determinou a cor dos olhos, do cabelo? Se ia ser mais fortinho, mais magrinho? Foi Deus. Glória a Deus. Foi Deus. Aleluias, irmãos. Deus é poderoso. É por isso que Ele usa as coisas loucas desse mundo, para confundir os sábios. Para confundir os sábios. Os cientistas, todos eles estudados, não conseguem imaginar. Eles tentam lá o tal do Big Bang,
fazer aquilo lá explodir, mas não tem ideia de nada, irmãos. Como que é formado o ser humano? Um ser tão complexo, que fala, que ouve, que bebe água, que se alimenta, e depois forma proteína no seu corpo, e anda, e canta, e louva ao Senhor. É pela misericórdia, pela benignidade de Deus, irmãos. Esta é a simplicidade e o poder de Deus, mostrando para nós a cada dia que Ele é o Senhor, que Ele é que está no controle. Você já parou para pensar, irmãos, toda vez que alguém subir aqui e pregar só bênção, 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 você cria aquela expectativa, daí as coisas não acontecem na sua vida, você acaba ficando frustrado, acaba desacreditando do Senhor, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida. Aí você fala, puxa, sirvo a Deus, estou na casa do Senhor, e as coisas não acontecem. Vai ficando um crente frustrado, aquela embreagem patinando, né? Pisa, só que não sai do lugar. E fica ali, patinando. Creia somente no Senhor, irmãos. Olha o versículo 8, irmãos. Aleluias. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Humildemente, irmãos. Reconhecendo o Senhor em tudo na sua vida. Seja na amargura, passando dificuldade, seja no momento de gozo, de fartura, você está ali louvando ao Senhor. Seja no silêncio, seja rindo, seja em todos os momentos da sua vida, irmãos. Eu lembro a semana que meu pai trabalhou em casa lá e acabou caindo do telhado e a gente ficou no desespero. E quando eu vi que meu pai estava lá de pé, conversando com ele, caiu na casa do vizinho lá. E eu vi que ele estava de pé conversando com o vizinho. Sabe, irmãos, é o poder de Deus. Caiu de uma altura de 3 metros de pé e depois ia andando, dar a volta no quarteirão. E apenas uma escoriação no pulso e não quebrou nada. Ah, teve sorte. Sorte foi o Senhor ter olhado para a vida dele. Porque senão não estaria mais entre nós. É porque o Senhor tem misericórdia, irmãos. E a cada dia o Senhor tem te livrado. Ande na justiça do Senhor, irmãos. Olha só, irmãos, capítulo Samuel, 1 Samuel, para encerrar, capítulo 15, livro de Samuel, aleluias, capítulo 15, versículo 22, aleluias. Aqui o título do capítulo 15 de 1 Samuel é a desobediência de Saul e sua rejeição. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor pede obediência do que sacrifício. O Senhor pede que você siga a lei e os mandamentos do que fazer algo que desagrada ao Senhor. Embora o Senhor possa te perdoar, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Quando você clama ao Senhor, começa a chamar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, toma conta desse lugar. Espírito Santo, enche a minha casa de alegria. Espírito Santo, toma conta da minha vida. Você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é algo que você paga, irmãos. Apenas clame ao Senhor.
Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos.